Oi pessoal, sejam bem-vindos! Hoje a gente trouxe um conteúdo muito especial para compartilhar com vocês. E aí galera, vamos falar de um caso real que mostra como a administração funciona de verdade nas empresas. A nossa escolhida foi a Buffalo Beer, uma cervejaria artesanal de Santa Catarina, que está em fase de crescimento e reorganização. A gente analisou esse caso com base em uma entrevista com um dos gestores. Foi uma conversa rica, cheia de insights. E mais do que só uma empresa, a Buffalo Beer representa muitos pequenos e médios negócios brasileiros que estão tentando se estruturar e crescer. Ao longo desse vídeo, vamos ver como os conceitos da administração que estamos na teoria aparecem na prática. A ideia é refletir juntos sobre o que funciona, o que precisa melhorar e o que podemos aprender com esse exemplo. Fiquem com a gente até o fim, porque tem muita coisa que vale a pena discutir. A estrutura da Buffalo Beer é bem definida. Isso foi algo que nos chamou a atenção logo do início da análise. Eles têm setores separados: administrativo, operacional e comercial. E cada colaborador entra já sabendo exatamente qual será a sua função na empresa. Isso ajuda a reduzir conflitos internos, melhora a comunicação e torna mais fácil cobrar resultados, porque as responsabilidades estão claras. E tem um ponto muito positivo: eles valorizam a diversidade da equipe. Jovens aprendizes, pessoas mais experientes, profissionais de diferentes áreas, todo mundo trabalha junto. E essa diversidade não é só uma questão de idade, mas de vivência mesmo. Cada um traz a sua perspectiva única. Isso fortalece a equipe e também contribui para um clima organizacional mais rico. Quando a empresa consegue definir bem seus setores e respeitar as funções de cada um, o ambiente flui melhor. O segredo está na clareza e no respeito à estrutura. É isso que eles parecem fazer bem. Um caso interessante que surgiu foi de uma funcionária do call center, que virou referência para os colegas, mesmo sem ser chefe. Ela acabou se tornando uma líder informal. Sabe aquela pessoa que todo mundo procura quando precisa de ajuda? E o mais legal é que a empresa percebeu isso e já está preparando ela para um cargo de liderança formal. Isso mostra que a liderança pode nascer naturalmente. Às vezes, não precisa vir de um cargo, mas de atitudes. Por outro lado, a Buffalo ainda é bastante centralizada. O dono é quem toma quase todas as decisões importantes. E isso gera um gargalo. Quando tudo depende de uma pessoa só, a empresa perde a agilidade. Além disso, os funcionários podem se sentir desvalorizados se não tiverem espaço para propor ideias ou tomar decisões menores. A descentralização, quando bem feita, traz mais autonomia, desenvolve líderes e melhora a performance da equipe. Então, apesar de um bom exemplo de liderança informal, ainda é um grande desafio distribuir melhor as decisões. A parte produtiva da empresa é bem organizada. Eles seguem processos claros para garantir a qualidade do show. Isso é ótimo. Quando o produto final mantém o padrão, o cliente percebe e confia. Mas no setor administrativo, o cenário é bem diferente. Ainda há muita improvisação, o que leva a atrasos e retrabalho. E quando um setor não está bem estruturado, isso impacta toda a cadeia de trabalho. Sobre motivação, a empresa faz algumas ações pontuais, festas, eventos, o que é legal, mas não é o suficiente. Os vendedores recebem comissão, o que ajuda a estimular as vendas, mas também tem um efeito colateral, alta rotatividade. Quando a motivação está baseada só em dinheiro, o profissional tende a sair facilmente quando vê algo mais atrativo. E aí vem um ponto crítico: o setor financeiro também cuida do RH. Ou seja, quem deveria focar em números está acumulando funções humanas. Gestão de pessoas é uma área muito estratégica para ser tratada como secundária. Sem um RH estruturado, fica difícil contratar bem, treinar, reter talentos e até cuidar do clima organizacional. A Buffalo Beer está em expansão. 2 novas unidades estão sendo abertas, o que por si só já é um enorme desafio. Crescer exige planejamento. E um dos problemas que eles enfrentam é contratar pessoas em cidades de baixo índice de desemprego. A mão de obra qualificada é difícil de encontrar, e quando se encontra, ela já está empregada. Mesmo assim, a empresa consegue se adaptar bem ao mercado. Eles têm um canal direto com os clientes. Por exemplo, quando perceberam mudanças no perfil de consumo, ajustaram os preços e reforçaram o atendimento. A escuta ativa com o cliente é uma prática super positiva. Mostra que estão atentos ao ambiente externo. Mas ainda falta uma estrutura formal de inovação.
Os treinamentos acontecem, mas não de forma esporádica e depende do gestor. A inovação precisa ser constante e planejada. Criar um setor ou ao menos um calendário de desenvolvimento interno já seria um bom começo. Inovar não é só lançar produto novo, é também melhorar processos, atendimento, comunicação. E isso precisa ser parte da cultura organizacional, não apenas uma ação eventual. O estudo da Buffalo Beer mostra que os conceitos da administração realmente se aplicam no dia a dia. Eles têm acertos que devem ser valorizados, estrutura bem definida, bom relacionamento com o cliente e foco na qualidade. Mas também há muito a evoluir. Descentralização, processos administrativos mais claros e foco maior em gestão de pessoas. É interessante ver como uma empresa relativamente pequena enfrenta dilemas tão típicos de grandes organizações. Isso mostra que gestão é essencial em qualquer escala. Crescer com desorganização só aumenta os problemas. E a gente percebe que, muitas vezes, os próprios gestores têm boas intenções, mas falta apoio ou conhecimento técnico. Aí entra a importância da formação e planejamento estratégico. Outra lição importante: valorizar a equipe. Quando as pessoas se sentem ouvidas e têm espaço, elas contribuem mais. E um bom líder não é o que centraliza tudo, mas o que confia e desenvolve seu time. Que esse estudo inspire outras empresas a refletirem sobre sua gestão. Bom, chegamos ao final do nosso estudo sobre a Buffalo Beer. A gente espera que vocês tenham aproveitado esse tempo com a gente para refletir sobre administração na prática. Foi uma experiência muito rica analisar esse caso e ver como conceitos teóricos ganham vida em situações reais. E o mais interessante é perceber que sempre há espaço para melhorar, independente do tamanho da empresa. Se você trabalha em alguma organização, que tal observar como estão os processos, a liderança e as estruturas por aí? Ou até se você tem um negócio próprio, vale olhar com mais atenção para o que pode ser ajustado com base nesse estudo. Agradecemos muito quem ficou por aqui com a gente e queremos saber sua opinião também. Comenta aí, o que você achou do caso? Já viveu algo parecido? Tem alguma sugestão para a Buffalo Beer? Ou para a nossa análise? Obrigado por acompanhar até o fim. Até a próxima! Tchau, pessoal! Tchau, galera! Valeu!